Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado, meu nome é Lazarino Barbo e hoje nós vamos falar sobre a lei da sincronicidade e os desencarnes coletivos. Esses tempos modernos, agora nesse nosso século, assusta para as pessoas que não têm assim, uma base espiritual, um conhecimento maior de espiritualidade, a quantidade de desencarnes coletivos que ocorrem todos os dias. É o avião que cai, o barco que afunda, é o maremoto, é o terremoto, onde desencarnam no mesmo momento uma quantidade enorme de pessoas. E ficamos a perguntar o porquê que é isso, o que acontece uma situação dessa. Aí alguns invocam a ausência da proteção divina, outros acham que é castigo de Deus. E aí a espiritualidade, através do espiritismo, nos esclarece que todos nós estamos ligados uns aos outros. As pessoas que você encontrou nesta vida atual aqui, as pessoas com quem você conviveu, seja até mesmo seus vizinhos, seja os seus parentes, seja os seus amigos, as pessoas que trabalham com você ou que você trabalha com elas, seja onde for, somos todos atraídos uns para os outros pelas leis da afinidade, pela força da sincronicidade. Sincronicidade seria mais ou menos explicar que alguém certa vez afirmou que o bater das asas de uma borboleta pode afetar o equilíbrio de uma estrela lá nos confins da galáxia. Ou seja, tudo está ligado em tudo. Nós fazemos parte de um complexo universal onde estamos todos ligados em todas as coisas. Ninguém é solto, ninguém é um universo totalmente isolado dos universos das outras pessoas. Nós estamos totalmente ligados. Nossas ações refletem nas outras pessoas e provocam reações nelas. As reações que nós provocamos nas outras pessoas retornam para nós e estamos sempre ligados uns aos outros todo o tempo. Os desencarnes coletivos estão inseridos neste contexto de sincronicidade. Ações coletivas, imagine que nós provocamos ações coletivas que levam ao sofrimento muitas pessoas ao mesmo tempo. Estas ações coletivas provocam reações coletivas e essas reações muitas vezes nos trazem a linha do sofrimento. Nós encontramos as pessoas estabelecidas por leis de afinidade. Seria mais ou menos assim: lá num passado longínquo nós participamos de eventos quase sempre relacionados a guerras, relacionados a perseguições, as caças às bruxas na Idade Média, a escravidão, do qual estivemos de um lado ou do outro, ou sendo escravos, ou sendo escravizadores. Nós acabamos por trazer um impacto na vida das pessoas, e isto muitas vezes de maneira coletiva. Nós participamos de coletividades que criaram determinados eventos. Esta nossa ação, ela fica armazenada em nosso inconsciente. De acordo com a imersão dessas forças inconscientes, elas vêm para a periferia de nosso consciente e é o momento então em que somos atraídos para viver eventos que nós provocamos. Tem uma história na década por volta de 1960, 62, por aí, acho que mais ou menos isso, aconteceu o célebre incêndio do circo de Niterói. O circo estava lotado, né, e de repente a lona caiu e incendiou em cima das pessoas. Morreu uma quantidade enorme de pessoas, né? Então, passado um tempo, houve uma carta psicografada que disse que aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas que participaram de eventos protagonizados por Nero, que fazia festas, iluminava estas festas com cristãos amarrados em troncos, e em volta dessas pessoas passava-se um pavio embebido em azeite e leiloava-se, cobrava-se, as pessoas pagavam para ter o direito de ir lá e colocar fogo naquela pessoa, para poder iluminar as festas. Então, vários eventos dessa natureza foram vivenciados na época dele. E estes eventos trouxe essas pessoas para um evento coletivo que aconteceu em 1962. Eu não tenho certeza absoluta da data nesse momento,
na queda da lona do circo incendiado em cima das pessoas. Não deu tempo de socorrer quase ninguém. E isso aí, existem histórias relacionadas ao fogo que pega nos edifícios, né, e mata várias pessoas, ônibus que batem e morrem várias pessoas. Então, grande parte desses eventos estão relacionados, por exemplo, à caça às bruxas, que botava fogo nas pessoas na Idade Média, às torturas, né, a violência que era institucionalizada, e as pessoas iam para as praças para poder deleitar-se com o sofrimento dos outros. Então estas forças foram todas armazenadas nos inconscientes, e ela fica apagada lá, ela fica escondida no inconsciente das pessoas. E quando chega um determinado momento, se ajuntam num determinado lugar, e ali ocorrem aqueles fenômenos onde elas vão vivenciar aquilo que fizeram os outros passar. E é interessante que esta energia de atração, elas obedecem os princípios do eletromagnetismo, onde existe forças iguais que se repelem e forças diferentes que se atraem. O ímã, quando você o quebra, os polos diferentes se atraem, os polos iguais se repelem. Em termos de espiritualidade, é o contrário disso que funciona. As forças iguais se atraem e as forças diferentes se repelem. Isto faz com que uma determinada pessoa que esteja ligada àquele evento, atraída para ele totalmente, ela não consegue escapar, enquanto que a outra pessoa que não tem relação energética com aquele evento é repelida pelo próprio evento. É aquela situação, a pessoa tenta chegar no aeroporto e de todas as maneiras, e ocorre ao longo do caminho diversos percalços que impedem que ela chegue próximo do aeroporto, que ela chegue no aeroporto, e de repente, quando ela entra no aeroporto, ela assiste o avião saindo, voando. E aí, poucos minutos depois, ela descobre que aquele avião acabou de cair em algum lugar. Ou então, o contrário, a pessoa que tinha uma relação com aquele evento, mas aconteceram outras situações em torno dela, ela não conseguiu chegar, e passado algum tempo, ela então desencarna num outro voo ou numa maneira semelhante àquela, porque o evento que ela estava relacionado não se esgotou, a energia permaneceu dentro dela, e ela será sim atraída para um outro evento que seja semelhante. Por isso que nós temos que ter sempre uma exata noção de espiritualidade. Nós temos que estudar esses assuntos, porque eles fazem parte de nossas vidas de uma maneira muito profunda. A vida é um sopro, alguém já disse isso, é frágil. A vida neste mundo é extremamente frágil. É como se fosse uma folhinha seca que está ali, e de repente o vento vem e toca. Nós precisamos evoluir, melhorar a nossa maneira de ver a vida aqui na Terra. Nós viemos neste mundo aqui para passar um tempo muito curto. A verdadeira vida, onde nós podemos passar longos tempos de maneira planejada, equilibrada, podemos vivenciar eventos planejados ao longo de muito tempo, não pertence a esse mundo aqui. Esse mundo aqui é um mundo de expiação e provas. Nós reencarnamos nesse mundo com objetivos definidos, para saldar essas dívidas, consertando nossos destinos, limpando nossos perispíritos das forças negativas que estão ali provocando aquela sujeira. Ou nós viemos aqui para provar, para ser testados nas nossas experiências. A maioria dos espíritos, quando atingem um certo grau de maturidade espiritual, eles pedem para vir para este mundo, passar por experiências difíceis, para poder ser provados se suas convicções intelectuais agora podem ser tornadas forças conscienciais. Existe uma profunda diferença entre como você se vê quando está lá no plano espiritual e como você se vê quando está no mundo físico aqui. Existe um processo hipnótico que esse mundo, ele nos molda, nos hipnotiza desde cedo. Somos levados a mentir, enganar, a mascarar,
criamos diversas máscaras sociais que não dizem respeito de maneira alguma ao que somos por dentro. E diante desta perspectiva, nós nos vemos aqui com olhos materiais. Nós não ficamos aqui nos vendo como seres espirituais eternos. Nós chegando aqui, nós somos educados para poder viver como os corpos físicos. Nós até acreditamos que a vida tem começo e fim aqui neste mundo. Mas quando nós chegamos no plano espiritual, esses valores caem por terra, eles não têm significado. Porque os valores, a riqueza, a conquista verdadeira que ocorre quando você se vê no plano espiritual, é a conquista espiritual, são os valores espirituais. Então nós olhamos para esse mundo aqui como se aqui fosse um lugar para ser feliz. O próprio Jesus, ele afirmou com bastante clareza, a felicidade não é deste mundo. Este mundo não é um lugar que você vem para ser feliz. Você vem para se educar, para passar por dificuldades, para se fortalecer, para aprimorar-se num processo necessário à sua evolução. Então, enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a todo tipo de vicissitude, porque foi para isso que nós viemos aqui. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma reclamação para o meu mentor espiritual, né, que eu reclamava que a vida naquele momento estava muito difícil, que estava muito cheio de muitas incertezas e eu estava passando por uma grande dificuldade. Ele falou para mim assim, então por que você está reclamando? Foi para isso que você veio aqui, então não reclame. Tenha honra, seja uma pessoa que tenha honra e dignidade, não reclame. Então naquele momento eu senti vergonha de mim e eu nunca mais reclamei, porque eu tive a convicção exata naquele momento ali do quanto que aqueles problemas que estava passando naquele momento foram necessários para o meu aprimoramento. Então nós viemos aqui para isso, para ser burilado. Isso aqui é como se fosse você um diamante que precisa tornar-se um brilhante. E nós precisamos mudar a nossa maneira de ver essa vida aqui. Não trazer para cá o sentido de eternidade. De jeito nenhum, porque a eternidade não é aqui. Nós temos que suportar, nós temos que viver, nós temos que nos aprimorar, melhorar a nossa vida da maneira melhor possível, tornar a nossa vida aqui nesta terra o mais feliz possível, mas não nos iludir de que este mundo aqui é um mundo que as pessoas vêm aqui para poder passear, e porque elas não vêm. Ninguém veio aqui a passeio, nós viemos aqui para um processo de aprimoramento. O objetivo é nos tornar brilhantes e ainda somos diamantes. Dentro de nós reside o brilhante, mas ele ainda não foi lapidado, ainda não foi quebrado, ainda não foi devidamente burilado para tornar-se aquela peça tão cara, tão única que é um brilhante. Em termos de sincronicidade, significa que nós seremos sempre atraídos. Aquela pessoa que você conheceu, que você namorou, aquele filho que você tem, o marido que às vezes você encontrou vindo de um outro estado, até mesmo de um outro país, e alguma força os atraiu para cá e nos uniu aqui neste mundo, tudo está inserido neste contexto de afinidades energéticas. São pessoas que de alguma forma nós convivemos com elas em outras vidas. Essa convivência pode ter sido boa, benéfica, amorosa, e pode ter sido convivências terríveis de sofrimentos que hoje atrai para o mesmo ambiente as mesmas pessoas, para que as forças universais possam agir em nós e nós possamos ter aí a sabedoria suficiente para poder transformar as nossas vidas, nos adaptando à nossa nova realidade e nos aprimorando com ela. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Este foi o nosso vídeo. Quero te agradecer. Se você gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.